Bem, irmãos, então vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos até o Pai Criador e buscar em sintonia, começando agradecendo a Ele por esse dia maravilhoso que tivemos. Obrigado, Pai, por nos permitir viver neste dia divino, neste dia maravilhoso. Dia este em que pudemos, Senhor, nos alimentar, que pudemos, Senhor, estar com os nossos entes queridos, que pudemos, Senhor, estar com saúde. E rogamos a Ti, Pai, para que o Senhor possa proteger e abençoar todos aqueles irmãos que não têm um prato de comida, que não têm um pão para comer. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua proteção, o Teu amparo para aqueles irmãos que não tiveram a graça de despertar nessa manhã de sábado e perceber que sua saúde não estava bem. Olhai por todos eles. Olhai, Senhor, por todos aqueles irmãos que não têm ou que estão afastados de seus familiares, que se encontram sozinhos perambulando pelas ruas. E agradecemos a Ti, Senhor, pelos momentos felizes que tivemos. Agradecemos por estarmos aqui agora reunidos em Teu nome para falar do Teu Evangelho, no intuito de aprender um pouco mais de Tuas palavras e que sejamos fortes suficientes para levar essas palavras aos que necessitam de ouvi-las. E rogamos, Senhor, rogamos de Ti muita paz, muito amor em nossos corações. Que sejamos contribuidores para o sucesso dos Teus ensinamentos. Inspirando-nos, Senhor, sempre a agir com dignidade e decência, com sabedoria e inteligência. E que possamos olhar em cada um dos nossos irmãos mais um a contribuir para o nosso progresso material e espiritual. E que tenhamos consciência de que nós temos a obrigação de contribuir para o progresso material e espiritual de cada um que passar por nosso caminho. Felizes estamos, porque na Tua grandiosidade, no Teu poder, podemos confiar. Felizes estamos, porque nós somos, Senhor, Teus filhos e buscamos a Tua glória. Muito obrigado por tudo que nos ofertaste nesse dia e ajude-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, hoje a palestra da nossa irmã Lívia Gomes Paniagua. Famosíssima, ela é famosíssima lá de Mineiros, né, Lívia? Lívia, brincadeira, hein? A Lívia de Mineiros, ela, só abrir aqui que eu esqueci de abrir. A Lívia de Mineiros, ela é da casa... Eu não abri aqui, eu vacilei, desculpa. Santuário de Deus, aqui em Mineiros. Aí. E virtualmente Miramês, lá em Goiânia. Opa, bacana. Aí, se apresentou e você está com a palavra, pode continuar. E nós vamos procurar manter nossa assim, serenidade, tranquilidade e concentração para nós ajudarmos a nossa irmã a proferir a palavra que ela veio trazer para a gente. Fica à vontade, Lívia. Tá. E hoje me pediram para falar sobre a parte do Evangelho, do capítulo, o que é preciso entender por pobres de espírito. Então, o que eu entendi dessa passagem do Evangelho está em Mateus, lá nas bem-aventuranças. Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente tem que refletir, por que Jesus colocou essa bem-aventurança
prometendo o reino dos céus para quem for pobre de espírito. O que é pobre de espírito? O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus estava querendo dizer sobre eles herdarão o reino de céus, né? O reino de Deus? Então, pobre de espírito, Jesus queria dizer os humildes, as pessoas que têm humildade. Então, e a gente vê em várias outras passagens em que ele anuncia que o reino de Deus é chegado, que é chegada a hora. Então, logo o reino dos céus estará na terra. Então, ele está querendo dizer que os humildes estarão no reino dos céus aqui na terra, né? Que vai ser instalado aqui na terra. E a gente está vivendo um período muito complicado, é o início, assim, como diz uma palestra do Haroldo Dutra, a última hora da transição planetária, né? Então, nós espíritas, os trabalhadores da última hora. Todos os cristãos que conseguem, de fato, ser cristãos, são trabalhadores da última hora. Quer dizer, nós estamos contribuindo para instalar esse reino de Deus, né? Porque em comparação com um mundo de expiações e provas, como o que nós estamos terminando de viver, o mundo de regeneração é o céu, é uma maravilha. Vai ser muita bondade, muita tranquilidade. E tem vários materiais do Divaldo e de outros palestrantes espíritas também que falam sobre o mundo de regeneração. E Jesus, né, em toda a sua pregação, em toda a sua existência aqui na Terra, ele pregou a humildade. O que é que vem a ser a humildade? Tem uma passagem em que o jovem rico encontra com Jesus, chega para Jesus e pergunta, o que é que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E aí Jesus fala para ele, exercita, cumpre os 10 mandamentos, né? E que você vai entrar no reino dos céus. Aí ele diz para Jesus, mas eu já cumpro, eu já faço tudo isso. Aí Jesus fala para ele assim, então, já que você já cumpre, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem, pega a sua cruz e segue-me. Aí ele ficou acabrunhado, baixou a cabeça e foi saindo de mansinho. Tem muita gente que acha que nessa passagem Jesus está dizendo que a pessoa rica não pode entrar no reino dos céus. E outras mensagens, em outras passagens de Jesus, também tem pessoas que fazem essa interpretação, mas nessa ficou muito claro. Jesus não estava querendo que ele deixasse de ser rico, ele estava testando a humildade do rapaz. Porque ele era muito, muito arrogante. Ele achava que ele já tinha cumprido tudo que precisava para entrar no reino dos céus. Aí ele só foi querer que Jesus confirmasse. Aí Jesus confirmou. Por quê? Porque Jesus enxergou que ele não tinha humildade. Então, Jesus indicou para ele ter humildade. Mas não adiantava falar como tantas outras pessoas aqui na Terra são, né? Uma vez, eu mesma, durante algum tempo, eu já deixei de ter esse defeitinho, porque uma psicóloga, eu estava fazendo tratamento com a psicóloga, e a psicóloga falou assim, faz uma lista dos seus defeitos. Eu falei, eu não tenho nenhum.
Hoje eu já sei que eu tenho muitos. E eu vejo nas outras pessoas também essa dificuldade de enxergar os próprios defeitos. Como esse rapaz, se Jesus falasse para ele ser humilde, ele ia dizer que sim, que ele já tinha conquistado a humildade, como ele achava que estava cumprindo os 10 mandamentos na lei. Mas Jesus pediu a ele uma prova de que ele era humilde, que ele conseguia obedecer uma ordem, né? E Jesus deu um caminho. Então, vai, faz o que eu estou te mandando, dá os seus bens para os pobres e vem me seguir. Ele não conseguiu obedecer. Então, ele não tinha humildade. Então, não ia ter como ele entrar no reino dos céus. E nós temos que praticar a humildade, porque Jesus fez de toda a sua existência um exemplo de humildade. Quando Jesus foi ser julgado por Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos perguntou: vós sois rei? Aí Jesus virou para ele e falou: você que diz. Então, ele não respondeu nenhuma das perguntas, dizendo: eu sou o rei, eu sou enviado. Ele poderia usar o seu poder para se livrar daquelas pessoas, como de fato várias pessoas ao redor de querer prender ele, e simplesmente ele sumiu. O povo não conseguia pegar, mas quando foi a hora para cumprir as profecias, ele se deixou prender. Então, era uma coisa que estava na escolha dele deixar que fizessem isso, porque Jesus, ele sempre disse: eu obedeço o que meu pai mandou que eu fizesse. Eu vim aqui cumprir os mandamentos do meu pai, a lei do meu pai. Então, nunca ele diz: eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente precisa, eu sempre que leio alguma coisa, não foi sempre, mas ultimamente, eu já começo a preocupar com o que eu estou fazendo na minha vida. Será que eu estou fazendo isso na minha vida? Será que na minha vida eu sou assim? Porque todos nós não temos que ficar preocupados em ir ao centro espírita toda semana e fazer a caridade, dando as coisas para os outros. Às vezes a gente não faz a caridade, não é humilde dentro de casa. Às vezes a gente não é capaz de deixar de falar a última palavra dentro de casa. Tem que ser a gente. Isso é orgulho, isso é falta de humildade. Então, são nesses pequenos atos cotidianos que a gente tem que reparar se a gente está se reformando ou não. Não é para os outros verem. O que os outros estão vendo não interessa. É uma das coisas que um amigo meu, gente, fazer caridade fora de casa é tão bom. Todo mundo fica admirando a gente, achando que a gente é tão bonzinho. Deveria fazer dentro de casa. E realmente, porque dentro de casa, as pessoas conhecem os nossos defeitos e também conhecem como dar alfinetada. Uma alfinetada que vai doer no ponto certo. Porque dentro de casa a gente se revela mais. Então, as pessoas, às vezes, ficam até indignadas da gente ficar fazendo pregações muito bonitas e dentro de casa a gente não fazer aquilo que a gente está pregando. E a gente, quando fala para os outros, vamos ser humildes, nós tenhamos que ser humildes. Nós sejamos humildes. Vamos nós praticar a humildade. E não é a humildade de não ter riquezas, não. É a humildade de conseguir reconhecer os próprios erros, de pensar, pelo menos pensar,
será que não sou eu que estou errado na história? Isso não é uma coisa que a gente costuma fazer com muita frequência. Examinar o nosso íntimo e rever toda a história para saber se talvez, quem sabe, não fui eu que errei. E isso é prova de humildade. Se a gente consegue fazer isso, faz parte da nossa reforma íntima. Jesus indica em todo o seu evangelho que ser humilde é uma virtude que nos aproxima de Deus. E, ao contrário, ser orgulhoso nos afasta de Deus. Porque quando a gente é humilde, a gente obedece Deus. A gente segue o que Jesus mostrou para nós, para que nós fizéssemos. Mas não é muita gente que consegue. Às vezes a gente fica deixando para depois. Às vezes a gente fica, mas eu não vou fazer isso não, porque o fulano não fez. E daí? E daí? Eu era muito pequenininha e eu fui sempre uma criança muito contestadora. E aí um dia meu pai foi me chamar a atenção. Meu pai é uma pessoa fantástica. E foi me chamar a atenção de uma arte que eu tinha feito. Mas eu não lembro mais o que era a arte. Aí eu falei, mas pai, mas o fulano fez. E ele, vou te falar uma coisa. Deus vai te cobrar de você o que você fez. O do outro, deixa que Deus vai aceitar com ele. Mas não faça errado porque o outro fez errado. Você não tem justificativa. E isso eu nunca mais esqueci. Então, nós temos que ser nós humildes por nós mesmos. Não é porque o outro fez ou porque o outro não fez. Tem certas pessoas que entram no espiritismo ou em outras igrejas, por exemplo, evangélicas, e aí começa a ser bom. Agora eu vi um santo. Mas de repente sai da igreja, sai do espiritismo, porque não aguenta, aquilo fica sendo fingimento. Então, a gente tem que ser humilde, é do fundo do coração. É com toda a nossa força, para nos corrigirmos. Porque se nós conseguirmos corrigirmos a nós mesmos, nós vamos dar o exemplo para as pessoas que estão nos olhando. Mas se a gente só fizer pregações bonitas, não adianta. As pessoas vão, às vezes, tomar antipatia da nossa religião por causa que nós somos imperfeitos, porque vai nos achar hipócritas. Então, nós temos que nos melhorar primeiro e tentar, quando a pessoa quiser ouvir, a gente falar alguma coisa. Mas todos os dias a gente procurar entender a pessoa, procurar olhar o aspecto da pessoa que está nos ouvindo, tanto em casa, quanto no centro espírita, tanto quanto a gente vai ajudar alguém, tentar enxergar o mundo do jeito que aquela pessoa enxerga, porque talvez assim a gente consiga ajudar melhor do que se a gente chegar dando conselhos sem saber da real situação da pessoa. Porque quando a gente tenta fazer caridade sem saber qual é o real problema da pessoa, às vezes a gente não ajuda muito. Às vezes a gente ajuda apenas com bens materiais, com comida, com uma roupa, com um sapato, mas com o que realmente importa, que é pregar a mensagem do Cristo, a gente não consegue, porque a gente nem para perguntar qual é o problema da pessoa. Então, é muito importante, só um instante, é muito importante que a gente converse com as pessoas, isso é caridade, conversar com as pessoas. Às vezes, a gente não tem muita paciência, principalmente se já for uma pessoa de idade, e começar a repetir uma história um monte de vezes, e às vezes a gente ficar impaciente. Normalmente, pessoas de idade,
elas repetem porque elas não lembram que elas já falaram. E se a gente não tiver paciência, a gente talvez não receba na nossa vida, quando nós tivermos aquela idade, o mesmo benefício. Porque tudo o que acontece conosco na nossa vida é aprendizado. Todas as coisas são aprendizado. E se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Porque nós precisamos aprender. Então, se nós não aprendemos a ser humildes por nossa própria conta, o mundo vai nos fazer dobrar os joelhos e ser humilde. Porque a gente precisa entender o que é isso. E quanto mais a gente se sente humilhado em determinada situação, é um sinal de que a gente ainda é orgulhoso. Porque se a gente não for muito orgulhoso, a gente dificilmente vai se sentir humilhado em alguma situação. Veja Chico Xavier. Quantas e quantas vezes Chico Xavier viveu situações em que a pessoa queria humilhá-lo, mas ele passou despercebido, ele nem sentiu, ele não percebeu. Por quê? Porque ele era realmente humilde. Então, quando a pessoa é realmente humilde, ele não sente, ele não percebe. Gandhi, também uma outra pessoa extremamente elevada e que gostava, que ele lia as coisas sobre o Cristo. Ele um dia fez um discurso e estava fazendo o discurso, um homem levantou lá do meio daquele monte de pessoas e falou um monte de coisa, desaforo para o Gandhi. O Gandhi ficou calado, ouvindo. A hora que o homem terminou de falar, ele continuou falando o que ele estava falando. E aí, o Nehru, quando ele terminou a palestra dele, né, o discurso, o Nehru, que era um amigo dele, que o ajudava no seu movimento de independência da Índia, chegou para o Gandhi e falou: olha, Gandhi, você desculpa, essas pessoas assim falam as coisas sem pensar, não tem noção da dificuldade que você está vivendo, Gandhi. Não liga não, perdoa. Aí o Gandhi falou assim: uai, por quê? Alguém falou alguma coisa ruim? Então, o Gandhi nem registrou. Uma das coisas que eu vejo, principalmente no comportamento do Gandhi, mas de outras pessoas que já conseguem ser um pouco humildes, elas aceitam o outro do jeito que o outro é, que é uma dificuldade muito grande para nós. A gente tem uma dificuldade muito grande de não querer que o outro faça do jeito que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo certo e o outro está fazendo errado. Quem que garante que não é o contrário? Quem que garante? Às vezes a gente tem uma tendência de querer provar que o outro está errado. Nem sempre é. Então, a gente precisa, na nossa reforma íntima, investir em sermos humildes. Investirmos em ser mais simples e aceitar as outras pessoas do jeito que elas são. Porque se Jesus aceitou todas as pessoas do jeito que elas são, a ponto de deixar-se crucificar por elas, o que nós estamos fazendo que nós não estamos aceitando as outras pessoas serem do jeito que elas querem ser? É claro que, às vezes, a gente precisa corrigir os outros para disciplinar a sociedade. Tem certas pessoas que são ruins para a sociedade, mas aquelas que estão no nosso convívio, não estão fazendo mal para ninguém, nem para nós, são simplesmente pessoas que não pensam e não agem como nós. Por que nós não podemos continuar simplesmente orando por elas? Não precisa nem dizer nada para elas. Passe a orar por elas. Isso já vai ajudá-la e nos ajudar. E todas as vezes que a gente tentar
corrigir alguém, vamos pensar, tentar corrigir alguém, não, pensar em corrigir alguém, vamos pensar se aquele defeito que me incomodou tanto, será que não é um defeito que eu tenho e não estou querendo reconhecer? Por isso eu estou enxergando no outro? É isso que eu gostaria de falar sobre essa lição. Eu gostaria que tenha sido uma boa palestra. E se quiserem perguntar ou acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Pois bem, Lívia. Pessoal, então nós vamos abrir agora as perguntas, né? Para ver se alguém tem alguma curiosidade, fique à vontade, tá? Alguma pergunta a fazer? Ninguém? Eu quero fazer uma... Hein, Lívia? Nós podemos dizer que a paciência é uma parceira da humildade? Creio que sim. Né? Porque a pessoa só consegue ser paciente se ela consegue aceitar o jeito do outro. Porque quando a gente não consegue aceitar o jeito do outro, a gente vai, assim, forçando a barra com a gente mesmo, chega uma hora que a gente fala assim, perdi a paciência. E pronto, aí joga tudo que estava pensando o tempo inteiro em cima da pessoa. Então, isso não é falar que a pessoa foi paciente. Eu fui paciente só até determinado ponto. Não. Quando a pessoa ela é paciente, até mesmo para chegar e corrigir alguém, ela chega com cuidado e com carinho. Então, a pessoa que é paciente mesmo, ela não perde a paciência. Verdade. Não é verdade? Mais alguém quer fazer alguma outra pergunta? Eu não sei, esse povo da nossa geração aqui, eles são muito inteligentes, eles já entenderam tudo. Isso é muito bom, eu fico feliz, sério. Não, mas eu estava comentando com a Silene, não é. É porque esse é um tema, como é que fala? É um tema, já assim, que o pessoal já é mais corriqueiro, tá? Que o pessoal já tem, assim, já conhece um pouco mais, né? Mas é muito bom. Porque quando a gente pede para falar quando a gente fala assim, ó, vamos falar sobre esse tema, sobre como é que fala, gente? Da bem-aventurança, né? Pobre de espírito. As pessoas parecem que já têm assim, um certo conhecimento, sim, mas é bom para que despertar na cabeça de cada um a necessidade de deixar de ser pobre de espírito. Eu acho que é um tema que tem que estar sendo repetido constantemente, porque dá um despertar na cabeça da gente. Eu vou falar para você. Eu quero fazer uma pergunta. Opa, Yara, nossa irmã Yara, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu entrei meio atrasada, bem atrasadinha, mas quando falou em paciência, o que quer dizer você tem paciência com uma pessoa para estar orientando ela para um caminho que você está enxergando que é bom para ela. E aí você chega um ponto que você vê que não resolve, porque a limitação da pessoa fala, não, eu não consigo mais e deixa para lá. Deixa ela quebrar a cabeça. A gente, na vida, ou aprende pelo amor ou pela dor. A senhora está querendo falar assim, se essa é a atitude certa? Yara, Oi? A Lívia perguntou se você acha que essa seria a atitude certa? O que você quer saber? Eu vejo, apesar que eu estou falando isso, mas eu fiz a pergunta. Depois que eu fiz a pergunta, eu fui refletir com relação a trabalho. Tá? Às vezes você tem um profissional aonde você está pelejando com ele, né? Mostrando para ele o que ele deve fazer, como que deve fazer, é diferente. Mas na própria família, vamos falar própria família.
Você tem uma pessoa na família que você fala, ó, ela está passando por dificuldade financeira, por exemplo. Aí ela é uma profissional que tem um salão de beleza. Aí você fala com ela, ó, faz isso e você vai chamar cliente. Ó, você para de falar tanto como você fala, porque os clientes não gostam. E a pessoa não muda. Aí, isso aí quando você deixa a pessoa para lá, é uma perda de paciência? A senhora acha que aceita a outra pessoa? Porque se a senhora insistindo com ela vai perder a paciência com a senhora vai perder a paciência com ela. Eu li hoje, aliás, é um audiobook, eu estava ouvindo a mensagem, o livro da Patrícia, Vivendo no Mundo dos Espíritos, muito bom. E aí teve ela contando os exercícios que eles fizeram no umbral, que eles estavam, ela e um grupo de desencarnados estavam numa escola lá no mundo espiritual, na colônia, estudando sobre como é o mundo espiritual, como que eles podem trabalhar no mundo espiritual. Aí foram ao umbral fazer uma visita e todas as vezes que eles estavam andando pelo umbral, eles se propunham a socorrer as pessoas. E, como diz um dos colegas da Patrícia, eu queria tanto socorrer todo mundo. Aí um dos orientadores do grupo falou assim, pois é, mas se você quiser tirar essas pessoas aqui do umbral porque você acha que eles estão sofrendo, mas eles não querem sair daqui, você está fazendo uma agressão. E eles não vão se sentir bem lá na colônia, nem no posto de socorro, vão criar problemas e vão acabar saindo de lá decepcionados com os postos ou com as colônias onde eles foram colocados. É a mesma coisa. Eu já tenho vivido situações semelhantes com pessoas muito próximas que não fazem o que eu estou sugerindo. Sabe o que eu faço? Faço oração. É o que eu posso fazer. Influenciar, pedindo a Deus que ponha uma maneira dessa pessoa entender, achar uma solução, já que eu já sugeri uma coisa que eu achei que dava certo e ela não concordou. Porque se a senhora fala para uma pessoa, faz assim, ela não faz, e é porque ela não aceitou, ela não achou uma boa ideia. E é direito dela. Então, a gente deixa a pessoa quebrar a cabeça. O dia que ela quiser um conselho, ela vai falar. É a limitação dela, né? É a limitação, ela não consegue entender desse jeito. Eu tenho muitos exemplos na minha vida de pessoas que me incomodavam, principalmente vizinhos. Às vezes, vizinhos me incomodando. Eu não gosto de música alta, eu não gosto de barulheira, nem de gente fazendo gritaria. Mas toda vez que eu tenho um vizinho desse jeito, eu começo a orar para esse vizinho. Dentro de poucos meses, o vizinho muda. Eu não peço a Deus, Deus, faz esse vizinho mudar daqui, fala para ele achar outra casa, faz ele achar outra casa. Não, eu começo a orar para que a vibração da casa dele seja melhor e que ele possa ter um jeito de se relacionar com a família e com os vizinhos mais agradável. De repente, o vizinho some. A gente só pode fazer isso
tem muitas pessoas na nossa vida que a gente ama e que a gente não pode fazer nada. Tem um exemplo no livro Libertação, do André Luiz, que é uma mãe que já estava assim, um espírito bem evoluído numa das colônias que o André Luiz frequentou, pede ajuda para um orientador que estava com o André Luiz, estava ensinando o André Luiz, para que libertasse um chefe de uma cidade das trevas, de um umbral bem inferior. E fazia muitos séculos que ele estava lá. Aí ela chega para esse orientador e fala assim, olha, eu sei que ele gosta de estar lá e ele não aceita ajuda. Ele se julga uma pessoa que trabalha para Deus, para fazer a justiça de Deus. Então, ele gosta do poder que ele tem lá nas trevas. Mas agora eu tenho percebido que ele está começando a dar sinais de cansaço. Será que vocês poderiam ir lá buscá-lo? Talvez se vocês conseguissem tirá-lo de lá e trazerem aqui na Terra para eu conversar com ele, quem sabe ele melhora e resolve ir embora. Então, esse espírito, ele era um chefe das trevas e estava particularmente empenhado em obsediar e matar uma pessoa, uma mulher, que estava reencarnada como mulher, que tinha sido o grande amor da vida dele no passado, mas ele tinha sido traído e ele tinha um plano de fazer com que ela ficasse muito atormentada e que aí depois ele ia aparecer para ela e correr com os obsessores para ela acreditar que ele era uma pessoa boa. Então, ela ia gostar dele. Esse era o raciocínio infantil que ele tinha. E aí, o orientador do André Luiz e o André Luiz foram lá no umbral e humildemente se submeteram a todas as exigências deles para poder falar com ele. Deu um trabalhão, demorou para eles conseguirem uma audiência com ele. Aí eles pediram para ele libertar a mulher. Aí ele falou que ele não podia não, que ele já tinha dado ordem, que ele não ia voltar atrás não, porque senão eles iam achar que ele era um fraco, e ele não ia fazer isso. Aí o orientador que estava com o André Luiz, humildemente falou assim, então, o senhor pelo menos permite que a gente vá lá, aproximar dela e transmitir uns passes e mandar algumas energias positivas para ela, por favor, só isso que a gente te pede. Aí ele permitiu. E quando o orientador do André Luiz chegou lá com o André Luiz, ele começou a conversar com o guarda que estava lá obsediando essa mulher. E não pediu nem um pouco, nem uma vez, para que esse homem não fizesse a maldade que ele estava fazendo. Não recriminou o homem, não fez nada. Só começou a investigar como era a vida desse homem. E descobriu que ele estava com um filho acusado injustamente de ter feito um crime que ele não tinha cometido, e estava no hospício, e que ele gostava muito, amava muito, tanto esse filho quanto a ex-mulher. Então, ele estava se sentindo muito injustiçado, era uma pessoa muito revoltada. E aí ele se dispôs a ajudar o filho. Aí libertou o filho dele
ajudou a esposa, e esse homem falou pro orientador do André Luiz: olha, eu faço qualquer coisa que você quiser por você. Qualquer coisa que você me pedir, eu faço, porque eu sou extremamente grato. Aí ele pediu para que ele não fizesse tanta maldade com aquela mulher. E, no final das contas, quando esse chefe das trevas percebeu que a maldade que ele tinha mandado praticarem contra esse espírito que estava reencarnado como mulher não estava sendo feita, ele ficou muito enfurecido e foi pessoalmente lá na crosta da terra brigar, repreender as pessoas que não estavam obedecendo e estavam atrapalhando os planos dele. Quando ele saiu do esconderijo dele, a mãe dele pôde falar com ele. E falando e emanando coisas boas, ele finalmente ficou muito emocionado, lembrou dos sentimentos bons que ele tinha, desmaiou e a mãe o carregou nos braços para uma colônia espiritual. Então, às vezes, a gente ir contra uma pessoa, dizendo para ela, você está errado, é o pior caminho. É melhor a gente não dizer nada. O dia que ela quiser ajuda, ela pede. Às vezes, compensa a gente orar para que Jesus inspire aquela pessoa que queira ajuda, que queira algum esclarecimento. E o que a gente puder fazer para ajudar, a gente faça. Às vezes essa pessoa vai pedir ajuda em outro aspecto, em outro problema. Vamos ajudar. Não sei se ficou claro. Desculpa a extensão da resposta. Ficou muito claro. Muito obrigado, viu? Ficou claro. Obrigada. Na minha opinião, a história toda já deu uma resposta assim, muito convincente, né? A Yara também acho que concordou, né, Yara? Concordei, tá? Beleza. Eu estou no escuro porque eu estou dentro de um carro parada. Eu percebi que você estava ouvindo dirigindo aí, ó. Vamos lá. A nossa irmã, a Maria das Neves, ela fez uma pergunta no chat também. Ela fez assim, ó: por me sentir diferente e às vezes excluída, sempre fui orgulhosa. Isso é a opinião dela, né? A gente que a conhece nunca percebeu isso nela, pelo menos eu nunca havia percebido isso. Eu conheço a Maria das Neves desde os meus 16 anos, se não me engano, 15, 16 anos. Então, assim, aí a pergunta é a seguinte: como mudar isso, já que isso me prejudicou bastante, meu crescimento, desculpa. Como mudar isso, já que me sinto prejudicada bastante, meu crescimento espiritual, emocional, bem como relacionamento familiar? Olha, eu sugiro que você peça ajuda ao seu anjo da guarda. Se você pedir, ele vai te ajudar. E esteja atenta à resposta. Eles sempre nos respondem. Às vezes, até através de alguém que vai falar alguma coisa contra quem você tem alguma resistência. Mas, às vezes, a pessoa vai dizer alguma coisa que pode ser que te ajude. Isso que você fez agora, de reconhecer que esse sentimento seu tem te prejudicado, é o primeiro passo. Você está no caminho. Agora você já vai poder ser auxiliada, porque você está aberta a receber ajuda. E peça seu anjo da guarda para te ajudar. Às vezes a gente fala assim, mas eu já pedi, ele não me respondeu.
mas ele não vai te responder conscientemente. Nossos anjos da guarda geralmente usam outra pessoa para falar o que precisa falar ou encontra com a gente em sonho. Então, é muito importante que a gente faça a nossa oração na hora de dormir e peça para que a gente tenha a resposta e que a gente acorde lembrando, se for merecimento nosso, mas que, às vezes, no meu caso, quando eu peço alguma resposta, porque eu estou com algum problema, eu não lembro de nada, só que eu acordo com a resposta na cabeça no outro dia. Então, a gente tem que ficar atento. Já aconteceu de algumas vezes, algumas pessoas falarem uma coisa que me desagradou bastante, mas era o que eu estava precisando ouvir. Às vezes a gente não vai dar conta nem de agradecer, mas só de a gente ouvir e perceber que essa era a resposta, já tá bom. Tranquilo, então, hein? Aí, só concluindo aquele raciocínio meu a respeito das pessoas ter a necessidade de ser bom, estar repetindo o nosso, como é que fala? Esse texto, né, esse conceito de pobre de espírito, porque na minha concepção eu penso assim, hoje nós temos com certeza mais pessoas, né, nós temos menos pessoas com pobreza de espíritos. Hoje em dia, nós temos isso, com pobreza de espíritos. Mas, né, tem esse mas aí que atrapalha um pouco, mas eu vejo também que 90% dos irmãos não daria ou não cederia o seu patrimônio, o seu bem, para seguir Cristo. Tá bem? A sua elucidação foi tranquila. A gente sabe que não precisa doar o nosso bem material para seguir Cristo, né? E lá foi uma forma de falar para testar o irmão. Mas hoje eu vejo que os cristãos de hoje não teriam essa condição, sabe? De doar, de seguir Cristo verdadeiramente. São poucos ainda, são muito poucos. Uhum. Isso é o que eu imagino, né? Aí, só conclui aí para ver se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado, por favor. A gente tem que pensar sempre nas perguntas. Sempre pensa, eu posso, eu consigo, eu vejo isso, porque as outras pessoas, elas vão ter o jeito delas de aprender, né? O importante é a gente se melhorar. Nós estamos num período muito importante. É muito importante a reforma íntima. Vai nos fortalecer pelas dificuldades que nós vamos ter que enfrentar até 2057, que vai ser a finalização do processo de transição planetária. Então, até 2057, a gente ainda vai passar muita dificuldade, a gente vai precisar exercitar a fraternidade, a humildade, a solidariedade. Então, e vamos precisar muito exercitar conhecimento a respeito de nós mesmos. Então, obrigado aí pelo esclarecimento, eu também, né? E alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar, então. E para encerrar, Sirlene, você está me ouvindo? Sirlene? Deve estar com problema de fone, igual aquele dia. Então, ela deve estar sozinha com o neném, o Luiz deve estar dando plantão. É porque eu escutei o barulho do neném, aquele negocinho mesmo. Mas vamos lá. Maria das Neves, então, você pode fazer a prece final para nós? Sim. Então, pessoal, já que ninguém tem mais pergunta, a Maria das Neves está com a palavra. Fica à vontade, Maria das Neves. E, de antemão, vamos agradecendo a nossa irmã Lívia, né, pela palestra de hoje.
acrescentou muito para a gente e você pode ter certeza que você vai ser incomodado outras vezes para estar aqui conosco. Né? Não é incômodo. Não assusta pelo convite, não, quando ele vier, viu? Certo. Tá? Então vamos, Conte irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Maria Zé, fica à vontade. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus em forma de agradecimento por esses momentos de esclarecimento, de elucidações sobre o comportamento humano, sobre nossas vidas. Agradecer a palestrante por trazer para falar tanta coisa boa para nós, tanta mensagem de consolo e nos orientando a estudar sempre mais, a desenvolver nosso caráter. É bom saber que somos compreendidos, que somos entendidos, que a doutrina espírita esclarece o comportamento humano de todas aquelas pessoas que procuram desenvolver, procuram crescimento, que desejam estudar sobre a vida, sobre o planeta, sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre a vida em si, tudo que envolve o ser humano. E agradecer a todas as pessoas que participaram dessa reunião, que todos tenham uma excelente noite. E aos espíritos que nos acompanham, os desencarnados, desencarnados que participam também dessas reuniões virtuais, do Centro de Evangelização Euripides Barçanufo, todos os sábados, graças a Deus, eles nos aproximam de nós para receber esclarecimentos, conhecimento, consolo. Obrigada por tudo. Mestre Jesus, abençoa aquelas pessoas que sofrem nos leitos dos hospitais, abençoa principalmente, Mestre Jesus, os trabalhos, todos os trabalhos desse centro, principalmente a janta fraterna, que leva o alimento físico e o espiritual para as pessoas em situação de rua. Obrigada. Tenham todos uma boa noite. Assim seja. Helene, tirar foto. Obrigada. Nós vamos tirar um print agora, que todo mundo abrisse as câmeras aí e desse o sorriso. Marilene. Pronto. Gente, um abraço, obrigada a todo mundo, tá? Deus abençoe a caminho na estrada. Obrigada, noite a todos. Aqui é a Sirlene, boa noite, um abraço a todos. Ó o Negão aparecendo aí, Negão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tá? Deus te abençoe. Vani, um abraço, Vani. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Rosa, um abraço para você também. Tchau, Nezinha. Tchau, Marlene. Tchau, Rosa. Vocês. Beijo, durmam com Deus, Ivani. Eu vou atrás de você de novo, hein, Lívia? Tá bom, fica à vontade. Olha, agora eu lembrei onde é que desliga. Pois é, eu tô resfriado, não sei se eu vou ir amanhã não, viu? Mas eu acho que eu vou. Fico de longe, né? Beijo, Marlene. Fique com Deus. Desliga, até liga o som aí, mãezinha. Ó. Liga o som, liga o áudio. Aí.